Boa noite, pessoal. Bom, Marco, primeiro dizer que Matheus está em todas as lives aqui, né? Antes de eu começar. Obrigado, Matheus, pela presença. Primeiro, eu queria te agradecer por ter encontrado um tempinho na tua agenda para a gente bater esse papo. Já fazia um tempo que a gente queria ter essa oportunidade de conversar, de também poder compartilhar um pouco do conhecimento que você tem, que, na minha opinião, é um dos melhores hoje do país, né? Você está na maioria dos eventos de tecnologia, inclusive tem um grande evento no país, que é o Evolute TI, que aconteceria esse ano, que eu acredito que ainda acontece, né? Porque no final do ano nós vamos fazer lá em São Paulo, com certeza estaremos lá. O ano passado foi um sucesso o evento. E nós temos de longas datas e algumas aventuras de mundo afora, né? Inclusive Rota 66 nos Estados Unidos, tivemos alguns grandes eventos lá nos Estados Unidos, na área de Atlanta. Atlanta, nos Estados Unidos. Então, temos uma certa história, temos uma parceria interessante na área de tecnologia aqui no Brasil. Você tem muito conhecimento no home office, você é um defensor, né, do officeless, né? E eu venho acompanhando essa sua jornada e me inspira muito, né? Você é uma das pessoas que eu mais me inspiro aqui no mercado de tecnologia do Brasil e não podia ser diferente. Você está aqui conosco para compartilhar nesse momento, compartilhar conhecimento nesse momento que todo mundo está querendo aprender. Estamos, inclusive, com um pouco de mais tempo, né, para aprender, de forma forçada, mas a gente tem que extrair algo de bom desse momento, né? Não é possível a gente estar num momento ruim e ainda, né, nos deixar abater. Temos que encontrar motivos para melhorar e, com certeza, melhorar. Então, Marco, eu queria que você se apresentasse rapidinho para a gente começar. Sou Marco Lagoa, da Whitec. Trabalho com essa parte de tecnologia há mais de 20 anos. A empresa, o negócio nasceu praticamente numa época que não existia trabalho remoto, não existia nada. É, ela, eu participei, eu viajava muito por questão de esporte, tá? A gente trabalhava, eu tinha, trabalhava num cartório em Santos e trabalhava como velejador, parceiro de alguns velejadores, viajava aí por Brasil afora, e eu sempre precisei ter mobilidade, então eu sempre tive essa cultura aí de nascer móvel, estar móvel e seguir nessa jornada de, eu brinco que no começo, fingir que eu tava no local, mas eu estava realmente pelo mundo, né? Então, parte quando eu estava nos Estados Unidos, ainda era moda os Nextel, não sei se Uhum. vocês lembram, Sim, radinhos, sim. então não precisava estar no lugar. Eu tinha um telefone VoIP em 2003, eu acho, 2004, eu já tinha um ATA que eu viajava comigo, eu levava na mala. Na Europa, eu nunca me esqueço, quando eu comprei o primeiro smartphone, um QTEC que tinha Skype. Cara, funcionava horrível, mas Sim. funcionava. Assim, dava para estar online, responder mensagem. Então, essa Uhum. cultura, ela me segue nessa jornada há mais de 20 anos. Então, posso falar assim, desde praticamente 99, quando eu comecei, 98, que eu comecei a ter contato com tecnologia. Eu era TI de um cartório e comecei a velejar, então eu precisava fazer um mix entre estar disponível Uhum. remoto Sim. e estar trabalhando. Então eu consegui ter essa facilidade, por isso que vem essa história tão longa quanto no que diz respeito de trabalho remoto. Sim. Eu sou realmente um defensor da causa. Se for para falar o que tivemos de bom nessa pandemia, realmente foi quebrar a barreira da desconfiança, a barreira do limite. Eu acho que isso vai ser o nosso legado, o que vai ficar para a gente contar foi essa mudança total do mundo e a visão perante a isso, né? Então, eu acho que isso a gente tem que tirar boas lições. Eu acho que esse que é o ponto. Sim. E você quer falar algo sobre. Você queria acrescentar sobre a Whitec, para quem não conhece? O iTech é a consultoria que eu fundei em 2006. Agora está dando Uhum. uma travada. O pessoal falou que estava travando. Aqui está ok. Certo. Fundei em 2000 ela abriu o CNPJ em 2006. Hoje é uma consultoria focada em mercado financeiro e jurídico e com ênfase total na parte de telefonia IP em nuvem e a parte de
colaboração e segurança. Como a gente sempre trabalhou nessa vertical, a gente acreditou que isso era super diferencial, aí, super importante, e isso fez a gente ter um diferencial competitivo muito grande nesse Legal. momento. Beleza. Bom, Marco, só para a gente fazer uma introdução, como você falou, eu acredito muito que um dos legados que a gente com certeza vai levar dessa pandemia é justamente esse novo modelo de trabalhar, né? Muitas empresas estão tendo que passar isso de forma forçada, muitos do mercado do varejo também, que eu acho que a maioria do nosso público aqui é varejista, e dos pequenos negócios, e tinham essa cultura de achar que quando você fosse fazer o trabalho remoto, o trabalho de casa, sei lá, você ia ser improdutivo, né? Essa era a primeira coisa que vinha à cabeça do gestor na hora de fazer uma flexibilização de horas, de banco de horas, de funcionários, porque ele achava que quebraria a cultura da empresa, né? Então, diante disso, eu queria que você começasse o seu conteúdo falando sobre a cultura, né? O antes e o pós-Covid. O que é que você acha? Ou se você já tiver um roteiro, eu queria incluir isso também no seu roteiro. Eu acho que esse roteiro é um roteiro que a gente prega já há algum tempo, que o trabalho remoto não é simplesmente você ficar em casa sem alguma rotina, sem um trabalho. A Uhum. gente gosta de sempre pontuar, isso é um trabalho que a gente desenvolveu há alguns anos de entendimento e fazendo muito benchmark, né, com o pessoal do Office, com o pessoal das comunidades, que é os Sim. pontos mais importantes do trabalho remoto, que começa na organização da agenda, ter um trabalho que funcione da forma assíncrona, porque diferente no Uhum. escritório, que está todo mundo antenado, no home office você precisa dessa organização, ter os seus entregáveis, ter essas datas. Eu sempre listo 5 principais pontos. Organização, a capacidade de ter as ferramentas certas, entender da colaboração, que no escritório é muito fácil, mas à distância ele não é. Uma comunicação clara e automotivação. Eu acho que são os pilares que a gente gosta de sempre listar. Por que esses pilares? Porque são skills que você tem que desenvolver para que esse trabalho remoto funcione. A gente já tem essa cultura de não estar no escritório, de estar longe e de ter essa relação com a equipe há bastante tempo. Tanto que na pandemia, nesse episódio, a gente abriu a contingência da empresa uma semana antes de ser determinado. Por quê? Se já tem uma pandemia, já tem um vírus, já tem um risco muito alto, para que a gente vai manter a equipe indo para o escritório e podendo correr o risco de pegar o Covid logo no começo e prejudicar e espalhar? Então a gente tomou essa decisão. Por quê? Porque a gente já tinha. Os computadores já nascem protegidos para esse tipo de trabalho, as ferramentas já estão à disposição e o time já tinha essa cultura. Mas o item automotivação foi um ponto que precisou ser mudado. A primeira semana, o fechamento da semana foi um fechamento mais cool, né, mais frio, mais gelado, mais sem relação humana. E rapidamente a gente juntou os gestores e falou, gente, precisamos mudar. Como a gente já tem um time distribuído, já tinha um call semanal total, todas as pessoas da empresa num call. Mas na entrada do Covid, a gente de cara identificou isso daí como uma dor na Uhum. automotivação e começamos a fazer o segundo call. Abrir a semana 15 para as 9, todo mundo, como já não tem mais o controle de horário e tudo, a gente chegou a um consenso que a gente tinha que todo mundo acordar um pouquinho antes, estar mais disposto, porque não tinha mais o transporte, e fazer esse call. E a partir do momento que a gente fez essa mudança de cultura, de agenda da empresa, a gente recuperou rapidamente o time. Em menos de 30 dias, a gente já estava conseguindo sim fazer, manter a qualidade. Então, o que a gente perdeu um pouco na questão de vendas e tudo mais, porque a galera já estava desmotivada, né? Acho que todo Uhum. mundo foi Uhum. difícil manter a autoestima, a alegria do trabalho e tudo mais. Hoje a gente já conseguiu estar bem próximo do antigo normal, né? Do Sim, ânimo, do tudo. Eu acho sim, que sim. esses são os pontos aí que eu mais gosto de frisar quanto a isso. Sim.
Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, você tá, no nosso caso também foi bem parecido, a gente já tinha ferramentas que nos davam essa autonomia, mas e as empresas, por exemplo, o varejo, como é que você vê as pessoas do varejo que tem que melhorar a gestão, que eles eram totalmente físicos, então eles têm que melhorar a gestão, têm que melhorar a eficiência e ainda vender de forma remota. Como é que você traz isso para a realidade do varejo, por exemplo? Cara, eu acho que o varejo ele se reinventou até mais rápido do que eu imaginava. Eles conseguiram, teve aí, a gente acompanhou algumas transformações, né, de algumas empresas que precisaram adquirir know-how, ferramentas, estratégias de abordagem. Uhum, Talvez foi a melhor experiência para o varejo no quesito de transformação, porque vários limitadores, várias questões que eles achavam que não dava para fazer, eles acabaram fazendo. Então, você pega aí marcas como acho que, qual é o nome da marca? Do Rio, a Volner. Tem uhum, algumas marcas, mas a Volner é uma marca que eu sigo. Que os sim, vendedores começaram, já tinham e-commerce, se agilizaram, criaram um voucher por vendedor, atacaram na venda por WhatsApp, o one on one, no sim. Instagram fazendo post dos produtos. Eu acho que Aham, esse varejo, ele acabou fazendo uma mudança. A gente pega aí as empresas de chocolate, por exemplo, que fizeram, praticamente venderam todo o estoque através de sim. WhatsApp, até com um parceiro nosso, o Celhão da Desk Manager, que fez um projeto de mudança de gateway de WhatsApp. Então, muitos Uhum, projetos que eu acho que existia um bloqueio para eles não irem para frente, porque os próprios usuários tinham as crenças de que não ia dar certo e que uhum, tentavam e que queriam, acabaram sim. sendo impactados e aceitando isso. Por quê? Sobrevivência. Eu acho que na hora que você tem aquela sensação de que o abismo está ali, ou você pula e pula longe para chegar do outro lado, ou você morre, todo mundo vai nessa e se supera. Então essa é a minha percepção. É, a parte de varejo que a gente tem visto muito é a mobilidade, então a comunicação, a telefonia, essas coisas que a gente tem, chega na gente, porque é o nosso core, e a Sim. maioria que não tinha integração acabou optando em fazer uma contingência, um redirecionamento para o número da nuvem, para a empresa continuar atendendo. Então, eu Uhum, acho que os canais se estreitaram. Então, os sim. canais, os números de telefone, o WhatsApp, a confiança, e acho que nunca ninguém tinha testado colocar todos os vendedores, todo o atendimento, atendendo online. Sim. E isso foi uma mudança muito radical e quem fez teve ótimos resultados. Eu conheço desde grandes varejistas até lojas de bairro e tudo mais, pequenos restaurantes, que conseguiram, na hora que pegou todo o esforço e canalizou em cima de uma crença que ele achava que tinha mudar, que tinha opção, e se agarrou naquilo, teve um resultado bacana. Então a gente Sim. conhece pessoas que no mês inteiro, 3 semanas, primeiro mês acho que começou no meio, né? Os últimos 15 dias. Uhum, Primeira semana foi um fiasco, foi traumática, foi deprimente. Segunda semana se alterou. Da terceira sim. em diante já falou, já estou com 70% das vendas de meta, de atendimento, de tudo, e sem estrutura física. Então, essa grande mudança, eu vejo Sim. pelos pequenos, até as quitandas, aí, os trabalhos sociais lá na confraria, que o pessoal comenta do geolocalização do bairro, toda essa Uhum. parte aí teve essa reinvenção quanto a isso. Legal. Não, eu queria ficar um pouquinho mais nesse tema. Não sei se você se incomoda, Não, porque pelo contrário. eu acho que é interessantíssima essa sua percepção. E o que eu tenho notado é que os gestores dobrou o trabalho de quem é gestor e quem é líder, né? Sim, E principalmente. esse cara, ele tá com, ele tá tendo que mostrar para que realmente veio, né? Porque ele tem que manter a, o equilíbrio emocional do time, desenvolver o time, aprender ferramentas, passar ferramentas, o acompanhamento de novas ferramentas, aprimorar a cultura. É um trabalho gigante para quem está na linha de frente, né?
E aí eu estou achando muito interessante, eu tenho acompanhado muitas empresas, a gente atende aqui um pouco mais de 1.000 empresas de varejo, e diariamente eu tenho reuniões com essas pessoas que estão passando por essa transformação, e é muito case interessante, pessoas que estão encontrando maneiras de realmente superar esse momento. O que eu tenho notado também é que as pessoas estão dando, por mais que tenham usando ferramentas para fazer a venda delivery, ou takeaway, ou drive-thru, elas estão aprendendo a ser mais humanas, por incrível que pareça. Não é que as pessoas, nós estamos no momento de usar a ferramenta que as pessoas têm que ser especialistas em ferramentas. A ferramenta, claro, você vai aprender uma técnica, mas as pessoas que querem se relacionar melhor no seu próprio bairro, para vender na sua cidade, porque as fronteiras das cidades estão praticamente, a maioria delas, em alguns lugares do Brasil, estão fechadas, né? Então, naturalmente, as pessoas estão consumindo na sua região. E aí as pessoas que vendiam para fora estão tendo que aprender a vender para quem já estava próximo, que não era tão simples. Você tem visto isso também, não? Sim, muito. Eu acho que isso está sendo a a grande virada nisso, porque o pessoal às vezes sempre pensava no macro, pensava no grande, pensava, e de repente a sobrevivência deles está em manter quem está ali do lado, em se comunicar melhor. Eu acho que uma coisa que a gente tem visto muito é como ficou muito mais emocional o contato, como aquele e-mail que era quadrado, que o pessoal mandava, aquela comunicação que era fria, Sim. ela começou a tomar um ar, ter uma empatia a mais, está tendo essa coisa realmente mudou Uhum, tanto uhum, estratégia quanto a questão de relacionamento. uhum. E é o que, assim, acho que a Marcela está comentando. Eu acho que, Marcela, quando voltar, isso não volta. Eu brinco que o maior desafio da história vai ser um líder, um gestor, falar para a equipe e falar, não, acabou a pandemia, a partir Uhum. da semana que vem, de segunda a sexta, das 9 às 18 aqui no escritório. Eu quero ver esse gestor fazer isso e quais vão ser as respostas dos bons funcionários. Tá. Porque se o cara conseguir entregar naquela fase, imagina o pós. Sim, legal. Inclusive, eu vou até ler aqui para o pessoal que não conseguiu ver a pergunta da Marceli. Vocês acham que as soluções tecnológicas para a quarentena vão permanecer quando tudo normalizar? Foi o que você acabou de responder. Então, nos Estados Unidos, já estão, alguns estados já estão no processo de retomada, assim, na Europa está na quarta semana, em Portugal, por exemplo, eu tenho alguns negócios lá e a gente tem investido em alguns startups lá, a gente tem conversado a respeito, né? Eu converso com os portugueses sempre e realmente foi o que eles relataram, né? Algumas das tecnologias, não todas, estão continuando no dia a dia, né? Pelo menos nesse processo de 4 semanas de retomada em Portugal, muitas coisas foram incorporadas, podemos dizer assim, na nova rotina, na nova rotina. A gente não sabe por quanto tempo, mas pelo menos no curto prazo não tem como deixar, né? Até porque nós estamos num momento ainda continua incerto, por mais que eles estejam tendo um processo de retomada, é um teste, não é isso? Exato. Então, tem mais dois comentários para a gente prosseguir. Acho, inclusive, Caroline Lagoa, acho, inclusive, que as empresas vão procurar pessoas com novas habilidades em trabalhar remoto. Acho que isso é uma boa pergunta, é uma afirmação, mas podemos transformar numa pergunta, né, aqui. O que você acha? Eu acho que sim. O trabalho remoto, a busca por profissionais remotos, ela já vinha numa crescente, né, muito antes da pandemia, Sim. e agora virou uma tendência mesmo, porque tem profissionais incríveis no Brasil inteiro, mas é muito fácil você botar uma vaga e o pessoal batendo na porta do teu escritório. Às vezes você deixou de pegar grandes profissionais com skills diferentes de Uhum. longe por essa barreira, por essa limitação de querer olhar fora. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que o número de vagas remotas, lógico, pela pandemia cresceu, mas se o profissional for bom, de qualquer lugar ele vai ter. E eu acho que um Uhum. ponto que eu gosto muito de falar que muita gente está conhecendo as soluções agora, mas não são. Não As são. soluções elas estão à disposição. É o que eu falei, meu telefone IP é americano. Meu telefone que eu tenho desde 2003. 2003, gente, 17 anos atrás, eu já tinha um telefone IP. A videoconferência, o Skype foi o precursor, mas ela já estava disponível no MSN.
Já tinha Uhum. videochamada no MSN, mas quem realmente ganhou, popularizou videoconferência, tudo, foi o Skype. Na Uhum. pandemia já não era mais o Skype, já tinha o Zoom dominou, Zoom, agora está o Teams numa crescente, o sim. Google Meeting indo, agora um novo player na brincadeira, que é o Facebook, né, com o Facebook. Workplace, que estava crescendo, agora ele e colocou isso aí disponível no próprio no grupo do WhatsApp, você já tem um botãozinho de videoconferência Sim, em grupo. em grupo. Então, as soluções que você precisa são essas. Colabora e-mail e nuvem, arquivo e nuvem, videoconferência para comunicação e telefonia. Esses 4 itens, nenhum deles tem menos que 15 anos. Então, quando a gente fala da mudança, foi uma adaptação. A Sim, solução já estava aí. já estava Eu aí. acho que estava para todo mundo. E hoje ela é uma solução totalmente disponível. Ou seja, qualquer empresa pode ter o mesmo e-mail que a maior consultoria do mundo. Vai, vamos lá, Ernest Young. Usa o quê? Office 365. Não, você treme assim. Mesma solução que eu uso, não sei se você usa Google ou não, Sim, mas a gente usa Google, mas nossos clientes usam Office 365. sim, mas eu também comecei no Google, mas chegou um momento que eu mudei por questão de governança, de segurança da informação. Então são coisas Na que. verdade, a gente é híbrido, né? Tem algumas ferramentas do Office, do pacote Office que a gente usa que são indispensáveis, né? Eu acho que só a gestão da equipe que não está no Teams ainda. Então, não sabe o que está perdendo, porque Sim, realmente sim, sim, sim. a gente já era usuário avançado. Aham. Na pandemia, algumas coisas que não estavam lá foram para dentro. E Uhum. hoje eu não sei nem viver. Eu brinco, se meu Teams não logar, eu não começo Sim, meu dia. Porque simplesmente é, eu consegui fazer o quê? O Teams é todo o meu trabalho. Aí quando eu vou pro Zoom, eu vou para me divertir, tomar cerveja com os amigos. Então, sim, tipo, dentro do escritório, fora do escritório. Parece sim. brincadeira, mas a percepção que eu tenho, mesmo sendo um fã do Zoom, é que a Microsoft já conseguiu colocar tudo ali naquele quadradinho, tudo naquele pacote. Então, desde lista de tarefas e tudo mais, se for pensar a parte mais desafiadora do trabalho remoto, é a gestão de tempo e de tarefa. Você alinhar a equipe, distribuir tarefa e tudo. Cara, a Carol aí que tá falando, em uma semana, ela virou expert do Planner, Uhum. dominou a ferramenta e vou dizer, mudou a eficiência como um todo da equipe. Esse Sim, foi o grande. A gente sempre apoiou, sempre gostou, mas sempre gostava de uma ferramenta do lado, né? Então, para sim. agência de publicidade tinha o Trello, com não sei quem estava no Dropbox. Cara, eu acho que a pandemia ela deu um sacudidão na gente, a gente botou tudo para dentro para ser mais centralizada essa gestão. Centralizado. E hoje essa parte dessa reinvenção. Eu acho que isso Sim. daí todo mundo hoje vai ter essa. Eu brinco que o primeiro desafio foi colocar o time remoto. O segundo desafio é organizar o time remoto e garantir a segurança dele. Sim. Eu queria só fazer mais um adendo a essa colocação da Carol, porque há uns anos atrás, como você falou, a gente já falava disso, né? Na verdade já estava tudo disponível e não parecia que ia ser tão distante, né? Mas foi bem acelerado essa adaptação. E quando você fala de habilidades, Marco? Oi, tô aqui, tô te vendo, Beleza, perfeito. beleza. Quando você fala de habilidades, a gente lia nas reportagens, nos jornais, que o Google, o Facebook, Salesforce, enfim, as grandes empresas, os grandes players mundiais não contratavam mais por currículo, lembra? Há uns 3, Sim, 4 anos atrás, isso aí saía no jornal todo dia, e o pessoal ficava, puxa, como é isso? E a educação mudou, e não sei o quê, tinha os críticos, e enfim. Eu acho que agora, essa aceleração nos mostra tudo isso como realmente ia acontecer. Eu acho que quando a Carol falou isso, ela quis dizer o seguinte: não é que o diploma universitário não seja inútil ou ele não seja levado em consideração. Pelo contrário, eu acredito que a experiência dentro da faculdade é algo insuperável, independente se a pessoa vai ter o currículo, o diploma no final ou não. Mas o tempo dentro da universidade te dá ganhos muito importantes. Só que quando se trata de habilidades que não são aprendidas dentro do ambiente universitário,
E eu acho que hoje a gente está dando mais valor a isso, né? Porque, por exemplo, como você falou, a Carol se adaptou em uma semana, aprendeu uma ferramenta nova, etc. É esse tipo de habilidade. Lógico que a gente vai falar de muitas habilidades aqui, mas é esse tipo de comportamento de empatia, de adaptabilidade, de ter facilidade com tecnologia. Enfim, você pode ter o currículo que for. Se você não conseguir ter esse feeling, você não tem como ficar numa empresa que trabalha remota, que agora são todas, né, pelo menos uma parte trabalha remota. E isso eu acredito que é muito importante, ter habilidade com tecnologia móvel, ter habilidade com adaptação para várias ferramentas, porque querendo ou não, você disse que trabalha com Teams 100%, mas você está em um outro escritório que tem que lidar com outra, você está num cliente e tem outra ferramenta, então você tem que ser muito rápido nesse tipo de adaptação. Eu queria que você falasse especificamente nas habilidades que, além do currículo, você tem que adquirir para trabalhar num ambiente tão flexível, podemos dizer assim. Eu acho que assim, a habilidade de tecnologia mínima todo mundo tem. Eu acho que desde do advento do smartphone, essa barreira já foi muito Uhum, alterada, né? Eu acho que quando a comunicação, tudo já foi para a mão do usuário, isso uhum, daí já foi a primeira barreira. Hoje, o que tem que ter um pouquinho de conhecimento de autossuficiência, né? Então, saber coisas mínimas, que uhum. imagina, os técnicos de TI, até como nós nas empresas, não conseguimos dar conta Sim, para atender tanto cliente, porque eu brinco, antes a gente cuidava de uma rede sim. com 2 links de internet, meia dúzia de servidor e 200, 300 pessoas no escritório. Agora a gente cuida de um cliente com 300 links de internet, com tudo descentralizado. Sim. Então a pessoa vai ter que ter esse skill de o mínimo de conhecimento. Aquilo que ele tinha preguiça de ir atrás, não vai dar Aham. mais. Não Então ele vai. vai ter que saber usar um antivírus o mínimo. Lógico, as empresas que têm gestão centralizada, o software vai. Mas a Sim. capacidade técnica de conhecer o mínimo de como se virar em algumas situações, isso não tem como ele fugir. Ele vai ter que Sim. saber usar as ferramentas. E não Sim. uma ferramenta. Lógico, é mais fácil ele se adaptar a uma, ganhar skill em uma, Sim. tentar puxar tudo lá para dentro. Mas Sim. ele vai ter que saber mexer no Zoom, vai ter que saber entrar num meeting do Hangout, vai ter que entrar num Teams. Por quê? Porque quando você é convidado para uma reunião, nem sempre a reunião está no teu quintal, né? Então, Sim, quando você vai claro. lá no cliente, você não aprende as regras do cliente, as boas práticas do cliente, então Uhum. acho que um pouco disso vai ter. Essa, para Sim. mim, é a capacidade técnica mínima, né? Saber fazer um troubleshoot de link de internet, testar. Tá. Eu brinco, eu tenho um checklist de workarounds, Sim. literalmente. Por exemplo, é o que eu falei. Eu ensino os clientes a ter o cabo do iPhone ou do Android e saber rotear. Se você tem uma reunião importante, um momento importante, você consegue entrar nessa reunião. Você vai se virar. Você vai entrar com o Uhum. celular, vai entrar por número, não importa, mas você tem que saber algumas, é, algumas formas de vencer alguns desafios. Hoje, com o smartphone e um computador, se o mundo Uhum. desabar, você está no celular. Então, você tem que ter um manualzinho mínimo para o teu time, tem que ensinar o mínimo para eles conseguirem se sentir confortável Sim. e esse conforto reflete diretamente em produtividade. Então, quanto Sim. mais adaptado na ferramenta, quanto com mais conhecimento da ferramenta, mais fácil para ele vencer esses desafios. Por quê? Porque A ele já gente, está vivendo, já está todo dia. A gente está 3 meses? Não, a gente está agora indo para o 70, terceiro. 75 dias. setenta e Eu cinco já, dias. eu já desencanei, assim, eu já falei, meu, a minha vida sempre foi, então não foi tão difícil, mas hoje, Uhum. eu brinco, ficar aqui no meu cubículo o dia inteiro, às vezes começando reunião 8 da manhã e terminando 9 da noite, não é fácil. Eu Não é acho que fácil. esse autocontrole, essa automotivação, cuidar da saúde, continuar fazendo alguma coisa, fazendo esporte em casa, alguma coisa, eu acho que é pré-requisito. Não adianta ser um bitolado no trabalho e acabar Sim. com a vida, porque antes a gente tomava um cafezinho, a gente saía para almoçar com os amigos da empresa,
a gente tinha a ida e a volta do trabalho para espairecer, sair do modelo trabalho e chegar no Uhum. modo casa. Agora Sim. não, né, cara? Eu brinco, a gente sai para tomar café da manhã na sala, do café da manhã vai para o escritório no quarto, almoça na sala e volta para o quarto. Então a vida está um tanto quanto Sim. repetitiva. Isso tende a trazer alguns até transtornos psicológicos, né? Acho que Psicológico, são claro. pontos. Concordo, concordo. Eu vou ler mais algumas coisas para gente dar sequência, tá bom? Maravilha. Tenho admiração enorme pela sua competência como profissional e como pessoa, Marcelo Galega Lanches. Obrigado. Obrigado. Ah, quais os principais pontos de atenção ao decidir pelo trabalho remoto, Robson? Cara, eu acho que o primeiro é saber se teu time está pronto para isso. Uhum. Eu acho que você tem que se preocupar, como eu comentei, você tem 300 funcionários, 300 links de internet, você tem que a pessoa saber se ela tem um mínimo de estrutura. Eu acho que você não pode jogar a pessoa remota e querer que ela trabalhe. Eu acho que Segurança também, né? Que é o isso para futuro. mim, não, é que Segurança. a segurança, ela hoje, ela vai na camada do usuário, de educar o usuário para a segurança, e a Uhum. camada de você aplicar políticas de segurança. Eu acho que são dois pilares aí, Dois pilares. mas que, para mim, esses dois pilares já estavam dentro da empresa. Uhum. Só mudou de endereço. Então, assim, teve cliente que tirou um desktop, pegou uma pessoa de carreta e mandou distribuir. O cara não tinha dinheiro para fazer investimento em laptop. Cara, Aham. funciona. A gente já tem a camada de segurança no trabalho. Essa gestão, hoje eu acho, é mais a estrutura do usuário mesmo. Conseguir ter uma cadeira bacana, ter um computador em casa decente, para conseguir produzir. Porque quando está no escritório, alguém levanta a mão, alguém grita, alguém vai ali e resolve. Mas como é que você vai saber se o computador está na casa do funcionário, se o link de internet dele está compatível e tudo mais? Então eu acho que tem uma preparação para isso. A gente fez isso lá bastante na empresa, agora recentemente atualizou, mandou cadeira do escritório para algumas residências. Por quê? Porque o pessoal está trabalhando de casa. Não adianta você ter a cadeira bonitona lá no escritório e a Sim. pessoa está sentada na cadeira da cozinha, numa mesinha que não dá para Sim. se ter conforto. Eu acho que esse é um Claro. ponto que pouca gente olha e que Sim. eu, particularmente, me preocupo muito. A É. segurança. Pode falar, desculpa. Não, a gente fez isso também. A gente liberou todos os notebooks que a gente tinha no escritório e a gente liberou para que eles levassem para casa, né? Equipamento para casa, porque se a gente quer que ele produza, não faz sentido ele ficar usando o computador dele, aquela coisa toda, né? Levar tudo, né? A gente mandou computador. O que a gente fez? Todo mundo já tinha laptop. Então, esse não foi um ponto. Mas a gente mandou teclado, mouse, monitor. Alguns pegaram cadeira. Uma coisa que eu falo que, assim, se for falar assim, a ferramenta mais importante para home office é o segundo monitor. É uma Uhum. tela adicional, porque o laptop, só ele sozinho, você se desgasta muito mais, né? Então, eu acho Sim. que é essencial. E a parte de segurança elevou. Elevou em que sentido? Você tem que fazer a cultura da segurança, a cultura da pessoa, entender que aquele laptop é para trabalho, não é para família utilizar, Uhum. preparar ele com antivírus, encriptar HD, ter uma forma de duplo fator de autenticação para logar na máquina, coisas Uhum. nesse sentido, eu acho que é super importante aí no ponto de trabalho para trabalhar bem e estar tranquilo, né? Gerenciar o risco de Sim. uma forma eficiente. Eu acho que uma coisa também que quando você, eu acho que cabe nessa pergunta, é o gestor estar fazendo aquele check-in, aquele check-out com a equipe todos os dias, né? Não abandonar essa cultura nesse momento, porque aí é onde você vai sentir se precisa dar vários tipos de apoio, né? Psicológico, querendo ou não, são muitos dias uma pessoa isolada dentro de casa, né? Então, eu acredito que esse trabalho de criar uma rotina de check-in com a galera, de entender o que eles estão precisando, perguntar, ser proativo, acho que é muito importante também. Vamos aqui para a próxima pergunta. Obviamente, estrutura e apoio. E outra coisa, preparação, né? Eu tenho visto também Sim. no pessoal que trabalha com educação. Essas pessoas não tinham o hábito de desenvolver
essas habilidades, skills, na área de tecnologia. E agora foram forçados a ter esse contato abruptamente, né? Abruptamente. E eu estou vendo muita dificuldade por parte deles, porque eles têm o conteúdo, eles têm a dinâmica, eles têm a didática, tem tudo, mas como eles não conseguem dominar a tecnologia, eles estão, muitos deles estão até deixando os empregos porque não conseguem dominar em tão pouco tempo. Então eu tenho lido muitos relatos e tenho até visto casos presenciais aqui na nossa cidade, amigos mesmo, que pediram demissão do cargo de professor porque ele não consegue ter essa fluidez com a tecnologia. Ele nunca se preparou, né? Nunca achava que aquilo que ele fazia nunca ia mudar. Nunca ia mudar, né? E realmente agora a gente acredita que esse é um legado que fica, que a preparação e a preparação contínua, eu acho que vai ficar como legado também, né? Apesar de que você já executa bem uma função, não quer dizer que você não possa aprender outras coisas, né? Isso já vinha sendo muito pregado, né? Principalmente na cultura de startup, nesse mercado, Sim. que é o que eles chamam de lifelong learning, né? Que, assim, lifelong learning. É o ensino da vida inteira, não vai acabar. Muita gente que estava no modelo antigo, naquele modelo que acho que sai da universidade, sai pronto, que eu brinco que a diferença do ensino à distância para o ensino presencial de uma faculdade é um único. É a trilha. É você ter a jornada do que você tem que aprender, em qual sequência, para ter uma conclusão. Mas isso é o que a gente falou. Por que não precisa mais diploma? Porque essas trilhas estão à disposição. Se eu quiser agora, entro lá no site de Harvard e entro numa trilha que é a mesma disciplina, com a mesma agenda. Sim. O cara está pagando não sei quantos $1000 para estar ali e você está frente de casa. Então, assim, essa barreira, ela não existe mais. E já não existia. Então, isso está fazendo o quê? Que realmente muitas pessoas entendam que precisa mudar. No ensino, o ensino, ele por muito tempo, ele demorou para fazer essa, que é chique, que o pessoal fala que é pivotar, né? Fazer essa mudança total. E tiveram empresa, eu fiquei surpreso na escola do meu filho, 2 dias depois da pandemia, estava já a aula online, no começo aulas mais simples, mais curtas, em 1 semana e meia, 2, impecável. Assim, um negócio que eu falei assim, assustador. Então, a adaptabilidade, eu acho que é um dos skills aí, das competências mais que são diferenciadas. O pessoal mais velho, que achava que nunca ia mudar, que é o mesmo que achava que o home office não ia funcionar e tudo, tem muitos que se adaptaram. Hoje eu escutei não de um, mas de dezenas de clientes falando que, cara, realmente o negócio funciona. Eu comprei porque você me encheu o saco, falou que era bom, e eles vieram para mim e falaram, cara, você salvou meu negócio. Eu tô com o meu negócio funcionando igual o que estava no escritório. Só que economizando, ele brinca que o escritório dele, que era para X pessoas, talvez agora vire um lugar para receber um cliente, uma sala de reunião, uma coisa, mas que nunca mais ele quer pensar em mudar, porque esse negócio da mobilidade, da flexibilidade, a produtividade subiu muito. Você deixar de desperdiçar 2 horas no trânsito, você mora num lugar tranquilo, um lugar que não tem esse problema da grande cidade. Mas aqui em São Paulo, eu cheguei a ter gente na equipe que demorava 2 horas para chegar no escritório, para vir. 1h30, 2 para chegar, e mais 1h30, 2 para voltar. Isso é inumano. O erro estava no que era, não no que está virando agora. Sim. E você falou da escola do seu filho, e aconteceu uma coisa interessante com a do meu hoje, porque eu estou no meu escritório fora de casa, e eu vi, ele sempre faz a aula no mesmo lugar, né? E hoje eu passei na hora da aula, ele não estava no lugar dele, ele estava no sofá da sala assistindo televisão. Aí minha mente antiga, né, programação antiga, a primeira coisa que eu pensei foi, por que você não está assistindo a aula? Mas eu estou assistindo a aula. Como assim? Não, porque a professora passou e eu preferi, era no YouTube a aula, ele espelhou na televisão sozinho e a parte da aula era na televisão e não na frente do computador. Rapaz, me deu um negócio assim, puxa vida. Isso que a gente é de tecnologia.
E é porque eu sou da área, né? Vivo disso a vida toda, né? Eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse isso. Não, E então é muito louco o negócio, né? Eu tô gostando, né? Então, assim, aí eu peguei, faz sentido, né? Porque se ele estivesse vendo no computador, a imagem era menor, não tinha qualidade. E sim. ele é uma criança, ele não tem bloqueio. Então a professora deve ter dito assim, não, assista onde você achar melhor. Aí ele pegou, foi lá, jogou na televisão, assistiu lá. Não, o meu filho tem 7 anos, vai fazer 7. Sim. Eles acharam um mundo no Minecraft que tem por dentro das pessoas, que eles entram na pessoa e Uhum. andam no fígado, no estômago, no Sim. esôfago, no cérebro. Sim. Eu falei, meu, o moleque tá tendo aula de biologia Sim. antes de qualquer coisa. Faça Aonde você qualquer tem, coisa. aonde você imaginou com 6 anos pensar nessas coisas? Sim. Então, a tecnologia está fazendo essas mudanças, e eles não têm os bloqueios que os mais velhos têm. Sim, A exato. adaptabilidade deles não importa se vai fazer aula na mesa, no computador, no celular, Sim. a aula, ele entra em modo aula, modo aprendizado, modo pesquisa. Eu brinco que meu Uhum. filho, eu tentava entender como que ele sabia descobrir a música. Aí eu fui Uhum. descobrir ele com 3 anos, que ele aprendeu, quando ele começou a falar, ele falava a palavra, ele aprendeu a apertar o botão, que eu nem lembrava que existia no Google, o botãozinho lá de microfone. Uhum. E ele falava, ele começava a cantar a música, o Uhum. Google achava a música e ele achava o videoclipe da música. Uhum. Entendeu? Então, essa parte investigativa de pesquisa, de interesse, despertou muito antes. Entendeu? Então, o que a gente vai ter lá para frente é um grande mistério. Eu Sim, acho que sim. sempre foi, né? Eu brinco que a Sempre gente foi. é, a gente é o país da crise. A gente fala que o ano que vem muda a crise, o ano que vem muda não sei o quê. E se você pega o histórico, quando a gente reclamava que tava ruim, era a fase que estava boa. Então, Sim. isso Sim. aí está sempre mudando. Sim, sim. Ah, vou ler mais alguma aqui, tá? Vejo muitos relatos no LinkedIn, amigos próximos, etc., comentando que as empresas vão adotar o home office pós-pandemia. O CEO da XP fez um depoimento sobre boa parte ficará home, Bárbara. Eu acho que a gente já falou um pouco, mas se você quiser retificar, para alguns sim, para outros não, como que é que você acha? Eu acho que sim, você vai ter essa mudança, vai ter muito home, as empresas Uhum, vão expandir, mas eu acho que mais do que nunca vai ter o momento de que hoje todo mundo reconhece o quanto se encontrar presencial, estar junto, estar no mesmo lugar, ter esse relacionamento é uhum, importante. Eu acho que sim, vai existir uma mudança? Vai. Mas eu acho que a parte de colaboração, engajamento pessoal, de conexão, ela vai voltar muito mais aflorada. Eu brinco assim sim, que eu tô desesperado, cara, para dar abraço. Porque hoje em dia você já pessoa e fala assim, meu, não, por que isso? Não. Tipo, eu sou uma pessoa de toque, eu sou uma pessoa de emoção. Não uhum, consigo. Isso talvez seja o que está mais me fazendo sofrer nesse sim, trabalho remoto. Entendeu? sim, E pensar que os escritórios, o que eu escuto da minha equipe é, meu, pelo amor de Deus, acaba a pandemia que eu preciso sair de casa. sim, Eu preciso. O escritório era minha terapia. Hoje eu canso de escutar isso. Então, e não é porque o home office não é ter um escritório que você tem com a porta. Porque não sim, adianta. Eu mesmo, hoje, em 3 calls, não em uma, o pessoal, meu filho chegou aqui para ajudar o amigo dele a entrar no jogo, ou ajudar ele a entrar na aula e tudo mais. uhum, Essas desconexões que eu tô amando, sim, em alguns momentos você não consegue fazer essa adaptação. Então, realmente, o escritório vira assim, o seu momento de relax, né? O momento de ter um certo, lugar focado. Então, um modelo de mudança de local. Uma coisa que eu fiz esses dias, alguns dias, foi pegar meu headset, cara, descer para baixo do prédio, ficar no sol, trabalhando do laptop no sol. Aquilo me ajudou bastante. Aquilo fez o meu dia ser melhor, sair um pouco do meu cubículo, porque eu tenho literalmente um cubículo, né? Eu brinco aqui, ó, que é o uhum, armário, ó, que é um armário, tem uma porta atrás, mas eu tô tem uma mesa, escritório bacana, mas é 2 por 1. sim, Então, quanto tempo você sobrevive num cubo? Não, isso não dá. Então, esse é um uhum, ponto que eu gosto muito de
de falar, eu acho que vai mudar, é o que eu falei, vai. Talvez os escritórios, talvez mude os escritórios terem mais open space, para o pessoal sentar em qualquer lugar, que já vinha acontecendo. Tenha Sim. mais algumas salas de reuniões menores para um Uhum. bate-papo mais íntimo, uma coisa. Mas essas mudanças já vêm acontecendo. Sim. Eu acho que a principal mudança que vai ter agora vai ser espaçamento, vai ter Sim. mais ar, vai voltar a ter mais luz, que o pessoal foi cada vez mais pondo mais gente num lugar pequeno. Eu acho Sim. que essa questão do Covid, da contaminação, tudo vai ter essa grande mudança. Então, é, ter isso daí hoje está sendo uma baita mudança, um baita diferencial. Espero que não faça o nosso evento dos Estados Unidos anualmente por videochamada, né? Pra gente poder ir, né? O pior é que esse ano a Microsoft fez, né? Sim, Então, a Microsoft ela está fazendo por videochamada esse ano. videochamada. E aí é o nosso momento, né? Então é aquele momento que a gente desconectava, brincava, se Sim, divertia um pouco, né? exato. Bom, eu tenho mais, nós temos só mais 10 minutinhos, então eu vou adiantar as perguntas. Algumas a gente já respondeu, então vamos para que a gente não respondeu. Acham perigoso que a crescente do home office comece a incomodar o governo com relação aos aspectos trabalhistas e que o governo comece a regulamentar, interferir no trabalho remoto de maneira leviana? Luiz. Cara, eu acho que sim, vai ter que ter uma revisão das regras. Uhum. Eu acho que o trabalho remoto sempre foi muito adepto da legião de freelancers, da legião de. Voltei aqui que deu minha internet de casa, o Wi-Fi morreu. Tá. É, ela era muito adepta desse pessoal. Uhum. Com a pandemia, os escritórios sim viraram empresas focadas em trabalho remoto, então teve essa mudança aí radical de, de como trabalhar. A lei vai ter que se adaptar, porque no home Uhum. office não existe o controle, o relógio de ponto, a gente pode até softwares que façam, as empresas vão ter que adaptar, colocar horário de logon, limite de hora trabalhada vai existir. Sim. Eu acho que o bloqueio da lei, eu acho que o governo vai ter que se adaptar para conseguir adequar. Porque não é culpa da empresa o trabalho remoto. Não é a empresa, pelo contrário, se dependesse dela, ficava todo mundo lá dentro, todo mundo dentro do escritório e tudo. Sim. Mas o mundo mudou e a lei tem que se adaptar, vai ter que ir atrás. Pô, por que que o Marco, que é super produtivo da 1h30 da manhã às 5, tem que trabalhar 8 horas das 8 às 5 da tarde? O porquê? Eu acho que esses grandes questionamentos vão ser muito importantes quanto a isso. O Sim. porquê por isso que eu falei do trabalho assíncrono. Você vai ter que executar a tarefa. Não é o tempo que você demora, a métrica, as coisas vão mudar e acho que essa lei também vai precisar mudar. Porque eu não sou obrigado a prejudicar as pessoas. A gente brinca que a lei trabalhista é da época da Revolução Industrial. Ela é para quem não podia trabalhar mais de 8 horas, porque o cara ficava batendo, é, Uhum. apertando parafuso. Era inumano fazer aquilo. Agora, no home office, a pessoa faz o que quer, ela trabalha, ela tem a descontração dela, desconecta, trabalha na hora que é mais produtiva, tudo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A Carol Sim. colocou aí que tem na empresa pessoa que trabalha das 8 da noite às 3 da manhã. E é verdade. Temos uma pessoa que tem horário, já tinha um problema de horário. Na verdade, eu assumi um risco lá atrás de falar, não, tá bom, vem trabalhar comigo, mas a produção dele, das 8 da noite às 3 da manhã, é surreal. É Uhum. surreal. É uma coisa que, tipo, eu vou proibir ele de fazer, porque eu acho bacana, eu acho errado. Então, eu acho que isso vai mudar. A lei vai se adaptar, como já se adaptou um pouco. Jornada Uhum. flexível, eu acho que vai virar uma realidade. Os sindicatos não vão querer atrapalhar, porque se eles atrapalharem, eles vão impedir a empresa de trabalhar, isso aí vai gerar não trabalho. Então, essa Uhum. revolução, essa mudança, são coisas que o Covid gerou. Eu acho que
essa mudança, essa empatia, essa vontade de deixar o pessoal fazer do jeito deles, veio disso daí. Tá? Sim, Então é um ponto aí super importante. perfeito. Mais uma pergunta aqui. Quais são as principais vantagens e as maiores preocupações em trabalhar por conta própria, Cat? Cara, eu acho que, acho que ela está falando do freelance, né? Do pessoal que é Uhum, freela, que faz tudo. uhum, Eu acho que é a movimentação do mercado. Mas eu conheço freelancers que, se fossem trabalhar numa empresa, iam estar ganhando 1.500, R$ 1.900. E o uhum. freelance consegue ter retiradas assim muito mais altas do que um CLT, do que um gerente até, por sinal. Ó o que eu falo do trabalho remoto. Chega aqui, ó. Sim. Ó ele aqui, ó. O cara tá fazendo live. Ele, você não tá ouvindo, é que eu tô com o foninho. Você não tá... Vai lá. Não fala, tranquei a porta. Eu vou falar para ele desenhar e escrever assim, em ocupado. Então, caiu a internet, eu sei. Pede pra mãe reiniciar lá o roteador. A casa já sabe fala para reiniciar o modem da net lá no armário. Entendeu? Viu? Não precisa chamar mais a TI. A família Verdade. já se auto. A Sim, família já se vira sozinha. E sim, no meio da live caiu a net, eu tive que chavear aqui sim, pro 3G. Mas eu acho sim, que é isso. Isso daí vai ser uma mudança aí radical. Eu vi também uma outra pergunta a respeito também sim. Tem um aqui. das métricas, né? É isso, tem a Cat, tinha o Luiz falou também. Para começar o home office, vou precisar de quais itens? Você já falou, nada de muito sofisticado, mas para Itens. começar item, mas para começar mesmo. Eu vou juntar tudo numa, porque senão não vai dar tempo. Como Tá. vocês veem a importância de Vai acabar. acessibilidade à tecnologia em relação ao desenvolvimento de projetos autônomos, é muito parecido com o que a Cat falou lá, inclusive foi ela. E para falar sobre métricas, pode falar sobre métricas no home office? Tem como você juntar tudo e responder de uma vez só? Tem. Kit básico. Uma cadeira Ah, confortável, um monitor, de preferência um monitor adicional, e a questão de um headset bom, porque o headset é o que te dá a concentração, é o que te dá uhum, a uhum. comunicação boa. Tenho dois. A parte de ferramenta para esse trabalho Ferramentas. remoto, ferramenta, um gerenciador de tarefas, que você controle teu tempo, as tuas coisas. Por quê? No trabalho no freelance, você vai trabalhar por job, tá? Uhum. Igual a outra pergunta das métricas. A métrica Sim. do trabalho remoto é baseada em entregável, em due date, em data de entrega. Isso que você tem que trabalhar e correr atrás. Eu acho que esse é um ponto. A última, qual que era? Era isso, era isso mesmo. É. Era isso E a mesmo. flexibilidade, eu acho que o trabalho do freelance, o freelance ele tem a capacidade de se adaptar, né? Então, uma hora ele é designing, aí de repente ele pode virar um conteudista, de repente ele pode fazer um Uhum. marketing digital diferente, E sem reinventar. culpa, né? E sem culpa, né? Agora, antigamente a gente fazia. A pessoa que fazia tinha vergonha de fazer multitarefas, né? Porque tinha medo de ser criticado. Eu estava até falando isso com o meu time hoje. Hoje eu me sinto bem porque eu tô, de vez em quando aqui eu estou fazendo meu trabalho, eu dou uma de analista de rede social, depois dou uma de marketing Sim. digital, aí escrevo um pouco, agora estou tendo tempo, aí tem hora que eu dou uma passeada pelo financeiro. Eu estou me sentindo bem porque eu estou fazendo muitas tarefas que se eu dissesse que fazia para outras pessoas, antes as pessoas iam criticar, porque você devia estar fazendo era só o seu negócio lá, né? Mas e se eu tenho a habilidade de perpassar por outros setores e contribuir em todos? Por que eu tenho que ficar só em um fazendo a mesma coisa do mesmo jeito? E eu acho que os gestores hoje estão aceitando essa proatividade. Eu acho que a Sim, proatividade é um dos itens mais importantes hoje do trabalho. A tá, sem Elaine dúvida. comentou produtividade e inteligência emocional para não deixar entrar em parafuso, né? Entrar em surto, alguma coisa, que eu acho que vai ter muita gente com burnout, de Sim, estresse, sim, e realmente essa proatividade de fazer um pouco de coisas diferentes, de fazer um pouco sim. de novidades, ir atrás dessas coisas, né? Então, acho que esses são os pontos aí que eu enxergo como pontos chaves para essa nova geração, para esse novo momento, e que, a meu ver, nunca mais volta
a ser o que era. Então, acho que é isso aí. Bom, Marcão, até breve, né? Porque em breve a gente tá junto aí em São Paulo, assim que permitirem o avião decolar aqui no Juazeiro, a gente tem muita coisa para fazer esse ano. Não, essa vez eu vou aí antes. Você veio antes, né? Eu Então, vou antes. só falta 27 segundos. Eu quero agradecer demais, muito obrigado. Desculpa a saída dessa forma, mas é porque eu queria te explorar ao máximo, né? E a gente se encontra em breve. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu. Sou teu fã. Abraço. Eu que sou seu, pô. Um abraço. Abraço.